Olá, eu sou a professora Silene Canda, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, e é um prazer muito grande compor a programação da 8ª edição das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. Compondo a programação das mesas de comunicação, sobre processos de pesquisa no campo de educação e resistência, venho falar para vocês um pouco a respeito da discussão sobre jogo, educação e teatro do oprimido, trazendo um pouco do recorte a partir do tema geral do evento, que é o teatro do oprimido, o teatro como arte marcial. E aí vou fazer um breve apanhado da minha pesquisa do doutorado, realizada no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, orientado pela professora a doutora Antônia Pereira, e falar um pouquinho como é que essa pesquisa se relaciona também com esse campo da reflexão do livro de Boal a respeito do teatro como arte marcial. Então, primeiramente, falar da pesquisa, que tem uma abordagem qualitativa e fez uma análise do processo de formação estética e política de trabalhadores no chão da indústria, no campo do teatro do oprimido. Esse processo formativo, que foi desencadeado a partir de jogos, de montagens cênicas, de 3 espetáculos e das intervenções de espectadores a partir do Teatro Fórum, desencadeou uma série de reflexões sobre uma possível pedagogia do teatro do oprimido, entendendo também o chão da indústria como local de formação estética e política no ambiente do contexto da educação não formal. A pesquisa foi realizada na Embasa, uma empresa baiana, uma empresa pública baiana de água e saneamento básico, né? É uma empresa pública que hoje corre o risco de privatização. Esse trabalho foi realizado com os trabalhadores e trabalhadoras, apesar de algum preconceito sofrido em relação ao teatro realizado dentro da empresa, a gente pode perceber que a intervenção no cotidiano, através do fazer teatral, o teatro acaba sendo um lugar e um fazer insubmisso, né? Onde ocupa também os espaços, é preciso também ocupar os espaços onde os trabalhadores estão, onde eles estão, onde vivem, onde convivem, e onde muitas vezes eles acabam não tendo o acesso à experiência artística e à experiência com olhar também pedagógico. Então, essa foi uma oportunidade de problematização e também considerando o teatro do oprimido como um lugar de problematização da realidade social através da leitura da metáfora da cena, como também da intervenção na vida, né? E aí, esse texto, eu busco valorizar a formação de trabalhadores do ponto de vista estético, mas também político e também pedagógico. Então, primeiro do ponto de vista estético. Estético por despertar a sensibilidade tão necessária à vida hoje, né, à vida sempre na sociedade, por provocar leituras da metáfora cênica e também leituras críticas das opressões sociais. É preciso ter sensibilidade para perceber sutilmente como essas opressões se estabelecem e constituem no cotidiano. E os jogos do teatro do oprimido, nessa perspectiva de uma pedagogia do teatro do oprimido, né, favorecem uma formação também política, evidentemente. Sem ela, sem a qual deixaria de ser o teatro do oprimido, né? Na busca de despertar homens e mulheres para o problema diversos da sociedade, através de mecanismos de jogos, sistemas de jogos que atuam contra a mecanização de corpos e mentes, o que Boal chamava de desmecanização, né? Atualmente a gente poderia talvez chamar de desautomatização dos corpos e mentes, ampliando nesse exercício do fazer teatro do oprimido, amplia-se a capacidade de leitura crítica da realidade. Então, além dos aspectos estéticos e políticos, a gente também ressalta os aspectos pedagógicos, né, do teatro do oprimido, na medida que os participantes aprendem a criar juntos, coletivamente, aprendem a se expressar, a perceber onde estão as dores, onde pisa a dor, onde ela também vai se constituindo, né, e a desestabelecer a lógica que é dominante em nossa sociedade, que é racista, que é machista, que é homofóbica, e também oportuniza formas de conhecer
e perceber o mundo de um modo mais sensível e flexível. Então, essas dimensões pedagógicas, estéticas e políticas, elas aglutinam um tipo de formação que a gente busca em teatro do oprimido, através do jogo, né? Essa pesquisa ela acabou revelando a influência do TO para a ampliação desse olhar estético dos trabalhadores, que geralmente são apartados do seu cotidiano, apesar das inúmeras ações do SESI ligadas à indústria, por exemplo, mas elas são apartados de diversas situações de contemplação, de vivência criativa, né? Então, a gente acaba tendo que valorizar o aspecto e o fenômeno do jogo, o fenômeno da experiência de cena, de estar junto, hoje difícil por conta da pandemia, mas destacando também um lugar de uma aprendizagem, que é uma aprendizagem de cunho teatral também, uma aprendizagem de cunho improvisacional em teatro, tendo um horizonte, claro, pedagógico e político, onde princípios e práticas de jogos e exercícios que são amplamente divulgados e difundidos na América Latina por Augusto Boal, mas também por outros autores, como Bárbara Santos, como Antônia Pereira, Lico Tulli e tantos outros autores, nessa imersão de entender como é que o teatro do oprimido se configura nos mais diversos contextos. A gente problematiza entender que o jogo no teatro do oprimido ele é utilizado de uma forma, às vezes, de modo a valorizar muito a técnica, e isso é um grande problema quando se perde o elemento fundamental que é a reflexão política, né? E também quando perde a dimensão da liberdade de criação, quando se perde a dimensão desse cenário de criar ser um momento de afetividade e de estesia, né? O teatro do oprimido, e assim como o jogo do teatro do oprimido, ele pode ser entendido como espaço, tempo e estado de imersão, de fascínio, de fantasia, de lugar onde tudo é possível de recriar, mesmo que a gente esteja falando da realidade, mesmo que a gente esteja representando o real. É lugar de encontros e de partilhas de sensibilidade. Por isso que eu faço questão sempre de destacar a dimensão estética e política, que é o que Boal já estava fazendo antes mesmo de lançar o Estética do Oprimido, é quando ele lança o teatro como arte marcial, né, que é esse livro aqui. A meu ver, ele já é um germe para a Estética do Oprimido, que viria a ser lançado 6 anos depois, em 2009. Mas quando a gente pega esse livro, né, e o tema do evento, e eu tento ler a partir do meu olhar de pesquisa também, a gente fica a se questionar, como assim arte marcial? O que seria isso, né? O teatro como arte marcial, não apenas como arte, não apenas como artefato, como criação, mas como um lugar de luta, como estilo de luta, né? Como um teatro engajado e compromissado com a vida e sociedade. Então, o Boal ele toma o termo arte marcial como estilo de luta corpo a corpo em um combate de ideias que ilustra a representação das opressões na cena. É um diálogo corpo a corpo, porque é um diálogo teatral, estético e, por isso mesmo, político. O jogo ele ativa a relação corpo a corpo, mobiliza a criatividade, ativa o pensamento contraditório, subversivo, crítico ao que está posto, ao que já é hegemônico, ao que já é acostumado. No livro, Boal ele recolhe diversos textos onde ele apresenta tanto aspectos de sua biografia, como também experiências realizadas no CTO, como em outros lugares do mundo, levando sempre ao entendimento, à crítica da sociedade que estamos a construir, mas também anunciando novas pistas de novos caminhos. É nesse sentido que eu trago aqui somente alguns trechos, para a gente poder refletir diretamente com o próprio autor. Quando ele diz assim, na página 136, ele diz assim: teatro é representação do real. Esta representação do real é realidade em si mesma. É laboratório onde se pesquisa, experimenta, analisa. Nas representações do real, pode-se ver em que circunstâncias o delito ou o crime foi cometido, analisar o ato causador da pena e a sociedade em que foi praticado. Pode-se ensaiar alternativas de convívio e reinventar o ser humano. É nesse sentido que o Boal vai pensando e tecendo o discurso em torno de um teatro como luta,
o teatro como arte marcial, e prossegue na página seguinte, quando ele diz sobre a educação, em homenagem a Paulo Freire, nosso querido Paulo Freire, quando ele diz assim: a educação, Paulo Freire presente, é transitiva. Aprender é um ato de vida. Quando alguém descobre, descobre-se a si, descobre o outro. O aprendizado cria um ser humano diferente do que era, diferente do que era. Aquele que sabe e não sabia. Quem cumpre essa tarefa de ensinar por meio de exemplos concretos de vida, de atos e ações, é o teatro. E o que permite ao espectador se transformar em protagonista é o teatro do oprimido. Nessa perspectiva de transformar os espectadores em espectadores e como protagonista da ação, a gente lançou nessa pesquisa a perspectiva de possibilitar que os trabalhadores da indústria também ocupassem o lugar de protagonismo da cena, no lugar de ser visto, no lugar também de ser recriado e problematizado. Darei então agora a voz e a vez a esses trabalhadores, esses participantes da nossa pesquisa, entendendo aquilo que também Paulo Leminski, poeta brasileiro, dizia, que na luta de classes todas as pedras são válidas. Pedras, noites e poemas. Pensando nisso, pensando no poema, pensando no teatro, eis um pouco de alguns depoimentos de alguns trabalhadores sobre esse lugar de estar pensando a vida em cena com o teatro. Então, uma das trabalhadoras uma disse assim, que o teatro do oprimido a ajuda a agir também. Ela complementa um discurso que não era apenas um lugar de pensar, era um lugar de agir. É claro que agir é mais difícil, mas eu acho que o questionamento é o primeiro passo. Quando a gente nem se dá conta do problema, a gente nem para refletir. Quanto mais agir, diz ela, né? Questionar é um passo para agir, é um processo. O questionamento por si só, sozinho, nos torna resmungões. Mas eu acho que o processo de consciência é fundamental para começar a agir na prática. Mas é claro que isso leva tempo. A compreensão de uma das trabalhadoras no campo da indústria. E uma outra, ela nos diz assim: o teatro do oprimido me motivou a tomar certas providências que eu não tinha pensado antes. As pessoas dando as ideias do que elas fariam, no caso do Teatro Fórum, né? Uma disse que eu devia entrar na justiça porque dentro da empresa ela não estava sendo valorizada, a personagem, né? Então ela podia entrar na justiça. Então uma das coisas que me motivou a tomar as minhas providências na empresa foi o Teatro Fórum. As pessoas tomaram meu lugar e me deram ideias de como resolver o meu problema. O espetáculo me deu a oportunidade de rediscutir esse assunto difícil para mim e de ver a outra face que eu não estava conseguindo ver. O tema, no caso, seria a questão da avaliação funcional. E ela diz ainda assim: você se reconhecer como uma pessoa, outra pessoa, aliás, né? É outro depoimento. Você se reconhecer como uma pessoa oprimida é uma coisa incrível. Tem situações que antigamente eu passava, vivia no mecânico. Você nem sabia que estava sendo oprimida. Então, tomar a consciência de ser oprimida, né? E, por fim, mais um depoimento. Mudou, claro. Hoje a gente olha e se questiona, essa situação tem que ser assim? Naturalmente você reflete, ele é meu chefe, ele tem que me tratar assim, daquele jeito? Antigamente eu pensava que era assim, que era natural, que ele mandava, eu fazia e pronto. Mas hoje reflito, será que ele, pelo fato de ele ser meu chefe, ele pode me tratar assim? Por fim, a gente vai entendendo essa assunção do ser oprimido, que é uma dimensão do próprio Paulo Freire e também assumida na prática por Augusto Boal, quando ele também afirma assim, a necessidade, Boal afirma com todas as palavras, a necessidade de criar, e aí vou, entre aspas, ler Boal, criar núcleos de resistência onde as perguntas sejam a resposta às provocações da vida, onde o diálogo seja a lei e a dúvida a única certeza. Assim são, ou devem ser, os movimentos sociais urbanos e rurais, os movimentos dos sem terra, dos sem teto, sem tela, sem palco, sem comida, sem amor, sem alegria. O diálogo é, por natureza, o domínio do teatro, o domínio de todas as formas interativas
do teatro, entre elas o teatro do oprimido. Paulo Freire vive, Boal presente, viva o teatro do oprimido. Olá, me chamo Camila, sou mulher branca, tenho cabelos cacheados medianos, no tom avermelhado, olhos castanhos e estou filmando a tela de meu computador que reproduz o PPT com informações de meu trabalho. Estou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde, o NUTES-UFRJ, e minha formação é em Química Licenciatura. Meu interesse de pesquisa de doutorado é investigar a proficuidade do teatro do oprimido na formação de licenciandos em Química, a fim de desvelar possíveis características opressoras em seus processos formativos. O trabalho submetido ao GITOU é um recorte de uma pesquisa em andamento, uma revisão acerca da utilização do teatro do oprimido no campo da educação em ciências. O título desse trabalho: Teatro do Oprimido e Educação em Ciências, uma revisão de literatura. O teatro do oprimido se traduz como um elemento provocador para refletir questões sociais iminentes, problematizando tais questões diante da atualidade. Segundo Boal, 2005, o teatro do oprimido é um método formado pelo conjunto de vários sistemas teatrais que, de maneira geral, procuram, por meio da experiência estética e da desmecanização do corpo, levar atores e espectadores ao reconhecimento e ao enfrentamento de situações de opressão a que estão submetidos. Por sua vez, no cenário educacional, pode revelar-se como ferramenta dialógica essencial para o aprendizado e reflexão dos educandos, contribuindo de forma contínua no processo de ensino-aprendizagem e apontando as necessidades do corpo discente e docente neste cenário, segundo Sarapec, 2019. Configura-se, por seu turno, a relevância de uma reflexão sobre educação em ciências no que tange à necessidade de os professores articularem ciências e questões sociais a fim de suscitar a formação crítica dos estudantes. Chassot, 2018, evidencia o desafio de um ensino de ciências que contemple posturas éticas, possibilitando a inclusão social e formação da cidadania. A interface teatro do oprimido e educação em ciências caracteriza-se como uma oportuna opção para ações que promovam a educação em ciências com viés crítico e reflexivo dos estudantes. Salienta-se, por sua vez, a importância de se entender a aproximação que a área das ciências exatas e da natureza tem feito dessa prática. A relevância desse tipo de análise estaria no conhecimento da aplicação do teatro do oprimido em outros campos que não as ciências sociais e ou artes. Isto posto, objetivou-se nesse trabalho apresentar os resultados iniciais de uma revisão bibliográfica de artigos que versam sobre a utilização e contribuição do teatro do oprimido na educação em ciências exatas e da natureza. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. A primeira etapa da coleta de dados dos artigos ocorreu na base de dados Google Acadêmico, incluindo estudos publicados entre 2009 e 2019 em português. Os descritores utilizados foram Teatro do Oprimido e Educação em Ciências e Teatro do Oprimido e Ensino de Ciências. A partir dessa pesquisa inicial, foram encontrados 30 artigos, dos quais foram selecionados 10 para análise,
uma vez que o critério de inclusão se caracterizou nos estudos que descreviam relatos de experiência da aplicação do teatro do oprimido no campo das ciências. Por seu turno, os critérios de análise adotados foram principais focos temáticos e a abordagem metodológica. Ao analisar os artigos, constatou-se que os principais focos temáticos utilizados foram educação ambiental, na perspectiva da pesca e consumo indiscriminado de peixes, produção excessiva de lixo, educação em ciências e tecnologia, educação em ciências e saúde, na perspectiva do consumo desmedido de bebida alcoólica. Tais temas foram abordados em uma interface com o teatro do oprimido, a fim de promover a reflexão, embasamento crítico e concepções diferentes dos educandos na educação básica, ensino fundamental e médio, sobre esses temas. Além de suscitar a conscientização dos estudantes nos contextos culturais, políticos e éticos a respeito dos conhecimentos sociais articulados nesses artigos, como, por exemplo, na contextualização, ciências e tecnologia e a necessidade de a sociedade ser mais participativa e inteirada sobre o papel dos cientistas, ou seja, uma sociedade menos excludente. Por sua vez, as abordagens metodológicas mais utilizadas nos artigos foram os jogos e exercícios do teatro do oprimido, teatro fórum e teatro invisível, por serem respectivamente técnicas apropriadas para as atividades propostas. No intuito de os resultados dessas atividades serem mais eficientes, foram utilizados, ademais, questionários avaliativos. Percebe-se por esta análise inicial uma profícua contextualização entre ciências e os temas sociais aqui sinalizados, a partir da utilização do teatro do oprimido. Seriam interessantes investigações mais aprofundadas em outros contextos sociais, a fim de ratificar a eficiência do teatro do oprimido no cenário educacional. Bom, com isso eu encerro minhas considerações sobre o trabalho. E obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o artigo escrito por mim e por minha orientadora, professora doutora Rossana Pugliese. E o artigo se chama Relações do Teatro do Oprimido com a Educação, Histórias e Reflexões. Importante dizer, falei da Rossana Pugliese é coordenadora do Labescri, que é o Laboratório de Estudos da Criança, laboratório do qual eu faço parte desde 2016, sendo orientado por ela. Tá bom? Bom, o objetivo dessa pesquisa foi investigar possíveis relações do teatro do oprimido com a educação, em especial em algumas experiências no Brasil e no Peru. A pesquisa se justifica por auxiliar outros e outras, pesquisadores e pesquisadoras, e também como forma de resistência político-filosófica frente à barbárie dos dias atuais, frente a tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. Ao relacionar teatro do oprimido e educação, a pesquisa ganha ainda mais importância, principalmente frente aos ataques que a escola pública e a educação como um todo vem sofrendo. A metodologia é uma revisão integrativa de literatura de caráter qualitativo. Os autores e autoras utilizados em relação ao teatro do oprimido são Augusto Boal, Lico Turli, Ellen Sarapek, Bárbara Santos, Flávio da Conceição, Antônio Altieri,
Clara de Andrade, Gabriela Chiari, Cachalote Matos e Zeca Ligiero. E os outros autores utilizados em relação ao teatro e à educação são John Willett, que é um pesquisador, né, da vida do Bertolt Brecht, Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, Marilena Chauí e Margot Bertoldi, que trata principalmente da questão da história do teatro. Revisão de literatura. É importante, antes da gente entrar na discussão propriamente dita, né, e nos autores e autoras, alguns pontos fundamentais do teatro do oprimido, né? Para a gente lembrar um pouco da essência do teatro do oprimido. Voltar lá no Poéticas Políticas, né, pegar aqueles princípios de que somos todos teatro, né, da transformação do espectador e espectadora em espectator, espectatriz, devolver ao povo os meios de produção teatral, né, lembrando a fala do Boal, de que o teatro veio do povo, era praticado pelo povo, né, então fazer esse resgate. A utilização do arsenal, né, dos jogos que trazem o melhor do ser humano, fazem a gente resgatar um pouco da nossa ludicidade, que faz parte da nossa essência, né? Os exercícios que proporcionam uma preparação fundamental, né, para a gente se desenvolver enquanto atores e atrizes que somos, e as técnicas que trazem o refinamento do método, onde nós conseguimos organizar melhor o nosso pensamento, fortalecendo a atuação coletiva e direcionando melhor o nosso fazer político, né? Então, é como se uma parte do arsenal fosse complementando a outra, né? Os jogos, os exercícios e as técnicas. E claro, né, falar também da estética do oprimido e das ações sociais concretas e continuadas, né, que são duas partes fundamentais também da árvore do teatro do oprimido e que foram discutidas, descobertas, desenvolvidas, né, a partir dos anos 2000. Então é importante tratar delas também. E também é importante, para além da questão teórica, a gente contemplar, né, prestigiar os grupos, os coletivos e todas as trupes e todos os trabalhos que vêm sendo feitos ao longo aí de 20, 30 anos por vários atores e atrizes. E aí eu cito num artigo, junto com a Rossana, alguns deles, né, alguns trabalhos, como o Teatro do Oprimido na Saúde Mental, e que acabou culminando no GTO Pirei na Cena, que está aí até hoje também, com mais de 20 anos. Grupo Marias do Brasil, onde eu conheci minha querida amiga Maria Isabel Lourenço, que eu acho que até está à frente do grupo hoje em dia. Grupo Cor do Brasil, né, onde estão Alessandro, Cachalote, Fernanda, Raquel, Carol e tantas outras pessoas aí tão importantes para o Teatro do Oprimido. Grupo Pantera, que é coringado pelo Gabriel, né? Tratar das questões LGBTQIA+. Os coletivos Madalena e Madalena Anastácia, que tratam das questões específicas das mulheres, no caso do coletivo Madalena, e o Madalena Anastácia com um recorte mais profundo em relação às mulheres negras, né, e todas as opressões que são específicas desse público. Sem contar a questão do Madalena internacional, né? O Gesto, né, grupo de estudos em teatro do oprimido, com toda sua produção e organização da própria Gitou, né? O Centro de Teatro do Oprimido, por toda a sua história, tudo que oferece até hoje, né, e que abriga também a Escola de Teatro Popular, né, que é uma escola voltada não só para o teatro do oprimido, mas para outras formas de teatro militante, como teatro épico,
e outros. Entramos agora na parte da discussão, alguns momentos da história do teatro do oprimido e seus entrelaçamentos com a educação, que eu poderia dizer que é a parte central do estudo, né? Da pesquisa. E aí eu venho falando bem rapidamente sobre aquelas experiências que o Boal relata, né, no acampamento dos camponeses, que ele se apresentou com o Teatro de Arena, a experiência no Peru sobre o nascimento do Teatro Fórum, né, a primeira vez que uma mulher entrou em cena tomando, alguém da plateia tomando o lugar de uma atriz, né, foi onde nasceu o Teatro Fórum, e uma experiência que ele cita em Santo André também. São as 3 experiências que ele considera como principais. Claro que tem muitas outras, né? Mas ele cita essas 3 como mais simbólicas em relação ao teatro do oprimido, né? E aí, os recortes que eu fiz, né, falando dessa relação com a educação, primeiro, de 1973, me baseando inclusive num escrito do professor Lico Turli, e no Poéticas Políticas também, que é sobre o Alfim, que é aquele programa de alfabetização integral, né? Já é uma relação bem forte com a questão educativa, né? Boal foi convidado pelo teatro, pela questão do teatro, né? Mas sem dúvida tudo que aconteceu ali em relação à fotografia, em relação a várias outras artes, e a alfabetização integral como um todo, né, certamente influenciaram no trabalho dele, né? E aí a gente dá um salto no tempo, vai para 1986, para falar da Fábrica de Teatro Popular, que é aquele projeto que o Darcy Ribeiro convidou o Boal, né, marca o retorno do Boal ao Brasil, né? Governo Leonel Brizola, e destaco que as pessoas que estavam nesse projeto, que eram os animadores culturais, né? Professores e professoras, psicólogos e outras áreas, mas todos ali sendo considerados como educadores e educadoras, né? Porque iam aprender o método para compartilhar com os estudantes depois, dentro dos CIEPs. E alguns desses animadores culturais, ao fim do projeto, convidam o Boal a continuar com o trabalho, mesmo com o fim do projeto. E é daí que vem o Centro de Teatro do Oprimido, que a gente chama hoje de CTO Rio, né? E alguns desses animadores culturais se tornaram coringas, que estão aí com a gente até hoje. Eu acabei de citar ainda agora. Então, primeiro programa ao fim, agora Fábrica de Teatro Popular, e dando um outro salto no tempo, vamos para o início dos anos 2000, com a Estética do Oprimido, né? Que eu destaco também como uma iniciativa pedagógica, né, educacional, tanto por ter sido compartilhada dentro das escolas, logo em seu início, né, paralela aos laboratórios que eram feitos dentro do CTO. Os coringas trabalhavam em algumas escolas, né, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, e desenvolviam com os estudantes, né, com crianças e adolescentes, o que a gente conhece hoje como a estética do oprimido, que inclusive, não diria que culminou, mas dentro desse processo, no livro A Estética do Oprimido, do Augusto Boal, que ele mesmo diz que foi escrito por ele, mas que com certeza foi totalmente influenciado pela atuação dos coringas e das coringas, certo? Então eu destaco esses três momentos na história como momentos simbólicos dessa relação do teatro do oprimido com a educação, né? Momentos em que o teatro do oprimido estava entrelaçado com a questão pedagógica, com a questão educacional, né? E faço uma provocação também, em algum momento, nessa parte de discussão, né, sobre
será que o teatro do oprimido seria o mesmo se esse início no Brasil fosse diferente, fosse feito com outra categoria profissional, por exemplo? Né? Uma coisa para a gente pensar. As características que o teatro do oprimido foi desenvolvendo ao longo dos anos, né, principalmente de 1986 em diante, o quanto essa atuação de educadores e educadoras fez com que, junto ao Augusto Boal, claro, tomassem esse rumo que tomou, tivesse essas características, né, que acabaram desenvolvendo. E dentro da questão da estética do oprimido ainda, né, eu coloco aqui que, mais uma vez, o teatro do oprimido estreita laços com a educação. Não só por ter multiplicado a estética nas escolas, mas por trazer de forma pedagógica as ideias que queria compartilhar com os educandos. Considerações finais. Cenário atual, perspectivas e desafios para quem continua na luta. Tempos de tensão, sendo perseguidos profissionais da saúde, da arte e da educação. O que estaria articulando Augusto Boal se aqui ainda estivesse? É preciso lutar com as armas que temos, ou, lembrando nosso mestre, com o nosso arsenal. Que resgatemos, nós oprimidos e oprimidas, a nossa ética, estética, nossa criança interior, nossa humanização no sensível, na arte, em tudo que pode nos transformar para melhor. Viva Augusto Boal, viva Paulo Freire e viva a educação brasileira. Muito obrigado a todos e todas, e para quem tiver interesse no artigo completo, estou deixando aí o e-mail educateatrop@gmail.com. Bom, muito obrigado e viva Boal! Até a próxima! Meu nome é Taina Cis, sou pesquisadora, professora, estou fazendo o curso de artes cênicas em nível de doutorado, sob a orientação da professora doutora Antônia Pereira, no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, o PPGAC-UFBA. O meu projeto de doutoramento está inscrito na linha de pesquisa 5, que é o Processos Educacionais em Artes Cênicas. Eu sou professora do curso de licenciatura em teatro da UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, e hoje vou compartilhar um pouco da pesquisa que tem sido desenvolvida no âmbito do doutorado. A pesquisa trata sobre o papel do Coringa no teatro do oprimido e as suas interseções com o educador e com a educação. O teatro do oprimido, que é uma poética brasileira, criada por um brasileiro carioca, o Augusto Boal, que faleceu em 2009. Então, nesse processo de investigação, de pesquisa e de análise, a gente tem feito uma revisão literária para entender aí as bases e os princípios sobre essa função do Coringa dentro do teatro do oprimido, mas, sobretudo, tem sido feito também uma observação cuidadosa
e uma análise criteriosa sobre as práticas e as produções de 3 profissionais que foram escolhidos na pesquisa para relacionar aí as suas práticas que são ancoradas, né, nos princípios do teatro do oprimido. Então, vai ser feita essa observação e essa análise sobre a prática desses profissionais, além dessa revisão da literatura. É também objetivo da pesquisa traçar um mapeamento panorâmico para entender a popularização do teatro do oprimido no Brasil. Então, o teatro do oprimido tem se expandido, especialmente após o falecimento do Augusto Boal em 2009. Então, vai ser feito um mapeamento panorâmico para que seja entendido quais os caminhos que têm sido feitos, né, para que essa expansão ela tenha se consolidado de uma forma bastante positiva, né? Tem sido criado redes de atuação com pessoas de todos os lugares do Brasil, e a partir da análise de 4 organizações institucionalizadas, lideradas por coringas, vai ser feita uma abordagem descritiva para que seja entendido os caminhos que têm sido feitas essas multiplicações e que tem sido costurada essa rede, né? Então, vai ser ressaltado aí também os processos criativos que essas organizações têm se debruçado, têm praticado, seu engajamento político e artístico, né? E tensionando com o que tem, os princípios, na verdade, que estão inscritos na poética do oprimido. Bom, em resumo, esse é o teor da pesquisa, que aí eu aproveito o momento para deixar uma provocação sob a luz de um questionamento, que é o seguinte: o que é necessário para ser um coringa do teatro do oprimido? Me ajudem a refletir sobre essa questão. Olá, camaradas de Teatro do Oprimido, tudo bom? Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu sou a Gabi de Gardênia, tenho 28 anos, nascida e criada na cidade de Salvador, Bahia, torcedora antifascista do Esporte Clube Vitória. Na área profissional, gente, eu sou atriz desde criança. Em 2011, entrei para a Universidade Federal da Bahia e em 2017 me formei no curso de Serviço Social. Quando eu entrei na fase do trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, eu dei um pontapé nos meus estudos em teatro do oprimido e mulheres em situação de violência doméstica. Meu TCC se chama O Serviço Social Saindo das Coxias e Atuando em Cenas Reflexivas sobre a Lei Maria da Penha junto às mulheres assistidas pelo Ministério Público. À época da minha graduação, eu frequentei muito a biblioteca de escola de teatro da UFBA, por pesquisar livros de Augusto Boal, né, e em contato com a minha amiga Isabela, que é discente dessa escola, eu fiquei sabendo da Agitou. Porém, gente, eu não quis participar. Além de algumas questões pessoais, como horário, né, eu não sabia o que falar na Agitou, porque a sensação de não pertencimento à arte, ou seja, né, como uma pessoa que não tem a capacidade de desenvolver algum trabalho específico sobre o teatro, né, o meu corpo não seria um padrão social de representação cênica. E aí eu pensei, vou optar por não me inscrever, já que não saberia o que dizer em um espaço acadêmico com tantas pessoas intelectuais e referentes em teatro do oprimido. Essa era a minha visão completamente negativa. Porém, né, o TO, como a modalidade que hoje faz parte real da minha história, me fez perceber que esse desejo, essa inquietude, né, que mobiliza a gente,
faz com que você decida não mais abandonar essa ferramenta. E aí eu, né, passei a estudá-la no mestrado acadêmico na área de gênero, né, dando continuidade à minha pesquisa do TCC. Atualmente, né, como eu falei do mestrado, né, eu estou no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, na linha de gênero, arte e cultura. E eu sou integrante da Feminária Musical, que é um grupo de pesquisa com bases feministas e estudos sonoros. O nome da minha pesquisa no mestrado é Saindo das Coxias, Percepção de Mulheres sobre o Teatro. E o meu campo é o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGBT do Ministério Público do Estado da Bahia, que atua com as leis Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, tendo por fito, né, a fiscalização das redes de amparo à mulher em situação de violência doméstica, a proibição, né, e a proteção desses atos, né, criminosos. E eu trago como problema da minha pesquisa a ser resolvido, né, ou melhor, dando novos passos para a sua resolução, alguns questionamentos, como: é possível, né, através da linguagem do teatro do oprimido, desenvolver estratégias que condicionem ainda mais a construção de empoderamento feminino? Como contextualizar quais são as questões centrais da fala das mulheres a partir de referências feministas, estabelecendo a relação dinâmica entre teoria e prática? Também eu coloco como a pesquisadora, né, baseada em teorias sobre estudos de gênero e ancorada no teatro, como uma forma metodológica de atuação, pode, coletivamente ou em grupo de teatro, construir meios que colaborem com a emancipação da mulher diante de uma sociedade machista. E aí eu trago para vocês o meu objetivo geral, né, que é identificar como o instrumento de teatro das oprimidas influencia a ressignificação de vivência das mulheres que frequentam oficinas de teatro no GEDEM. E tendo os objetivos específicos, analisar qual a importância da interdisciplinaridade entre gênero e teatro das oprimidas, refletir sobre as percepções das mulheres em relação às oficinas de teatro das quais participaram, e realizar uma leitura da realidade sobre as cenas de teatro das oprimidas para compreender o fenômeno do racismo, machismo e sexismo na vida das mulheres que são assistidas por esse ambiente ministerial, né, que é o GEDEM. E aí, quando eu entrei para Agitou, né, quando eu resolvi fazer a minha inscrição, né, para apresentar esse meu trabalho científico de teatro do oprimido e teatro das oprimidas para vocês no GEDEM, é para falar um pouco, né, que esse grupo já existe desde 2017 com o meu TCC. E no ano de 2019, quando eu ingressei no mestrado, eu participei como ouvinte de algumas aulas de teatro do oprimido com a professora doutora Antônia Pereira, né, que é da Escola de Teatro da UFBA. E os encontros no GEDEM, né, estavam programados para ocorrer uma vez por semana, com oficinas de TO, ao menos um período menor que 6 meses e maior que 2 meses. Por que esse prazo? Bom, para o maior contato, né, e aproximação com as mulheres que contribuem com minha pesquisa, ou melhor, como eu as chamo e como elas também se chamam, né, com as próprias atrizes. E aí, ainda em fase de prévia de ir ao campo, né, em janeiro de 2020 agora, eu participei do curso de formação básica em teatro do oprimido no Teatro Castro Alves, com apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, né, que tinha como coringa Lico Turli, a coringa Bárbara Santos e o coringa Cachalote Matos. E eu considero que a minha participação neste mês de formação em TO foi muito importante para que eu pudesse, na prática do meu corpo, entrelaçar a minha pesquisa científica sobre mulheres com o módulo 2, chamado de Teatro das Oprimidas, realizado por Bárbara Santos, né? Foi com essa coringa, gente, que eu conheci o Teatro das Oprimidas, do qual eu chamo de TA, como uma forma política também de denominar o nosso espaço pelo artigo A, já que o teatro do oprimido é conhecido como TO, né? E aí também nesse período eu conheci a Rede Madalena. E assim, não é que eu não use a ferramenta do teatro do oprimido. Obviamente que a gente reconhece, né, que o teatro das oprimidas, ele nasce desse questionamento, né, de como essa ferramenta, né, de resistência, de transformação social, ainda continuava por perpetuar situações opressoras. Então, eu resolvi colocar o meu trabalho todo dentro da linguagem do teatro das oprimidas, mas referenciando, né, a sua base, que está ali, que é o TO. E aí eu passei a entender como esse espaço, né, de conhecimento em artes poéticas feministas e antirracistas, que é o Teatro da Oprimida, com o livro que Bárbara Santos, né, lançou ano passado, é que você sai de objeto de estudo, né, e você passa a ser o sujeito da pesquisa, né?
E em cima disso, eu tinha um quadro de atividades com oficinas de teatro do oprimido, né? No qual eu ia convidar uma aluna da escola de teatro da UFBA, né? Como uma forma de extensão, que pudesse cumprir a carga horária de estágio e também pudesse me dar esse auxílio, já que essa aluna, né? Ela estaria muito mais na parte também teórica, né? Com os estudos lá na escola, né? E aí, em fevereiro, lá no GEDEM, nós tivemos 4 encontros, né? Que as tarefas a gente ficou dividida assim. A gente fazia um acolhimento, né? Com um partido de ética do cuidado, que seria mais fácil, apresentação individual. E logo depois uma dinâmica, né? Do qual eu aprendi na formação, como o estiramento, o cumprimento baiano, né? Falar palavras com expressões corporais. E depois a gente fazia uma avaliação do dia, né? Como eu já falei, antes dessa formação do TCA, né, eu confesso que minha experiência no TO ainda era muito mínima, visto que nas outras oportunidades que eu tive na minha trajetória artística não foram tão aprofundadas. Assim, quando eu fui ao GEDEM, após a formação do TCA, eu já pude pôr em prática jogos que pratiquei mais vezes no módulo, né, lá com os coringas, né? E aí eu pude observar como as minhas colegas e os meus colegas também atuavam nessas questões, né? E com Bárbara, especificamente, algumas práticas, né, que a gente fazia e a gente debatia, assuntos referentes ao feminismo, me fez perceber que essa grande revolução política de mulheres que lutam por igualdade faz você rever o que foi aprendido por anos e questiona tudo ao perceber que é importante compreender não só a luta de mulheres, mas também as lutas antirracistas, anticolonialistas, né? E eu descobri que o estudo com o teatro, eles não param. Tudo é processual. Depois da prática do TCA, a vida em campo na pesquisa, né, fez com que eu percebesse que eu ainda preciso continuar, né? E aí, diante dessa pandemia que nós somos acometidas e acometidos, eu participei dos módulos do grupo de estudos virtuais em teatro do oprimido, né, que a gente fez a leitura do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, Arco-íris do Desejo e Estética do Oprimido, né? Tudo isso eu estou entrelaçando para dar continuidade à minha escrita, né, da dissertação e dar continuidade a esse estudo posteriormente, porque assim, uma oficina apenas com 4 encontros para a gama que é o Teatro das Oprimidas e o Teatro do Oprimido é muito pouco. E é isso, gente. Enfim, esse é o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado e gratidão, né, por ter me assistido até aqui. Olá, meu nome é Mônica, eu tenho 21 anos, sou formada em licenciatura em Artes com habilitação em Teatro pela Faculdade Paulista de Artes, onde também estou cursando minha pós-graduação em Arte e Educação. E eu vim aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, cujo tema é Teatro do Oprimido aos Invisíveis Sociais, uma proposta pedagógica com pessoas em situação de rua. A escolha desse tema se deu pela minha vontade de trabalhar teatro como ferramenta política e social. Já a questão de trabalhar com pessoas em situação de rua, acho que sempre foi uma vontade minha. Desde criança é uma coisa que me incomoda de uma maneira positiva, porque sempre me fez agir sobre. Então eu fui em busca de uma organização que aceitasse a minha pesquisa, e foi quando eu conheci a Associação Franciscana de Solidariedade, e mais especificamente o Recifran, que é um programa deles que acolhe pessoas em situação de rua para trabalharem e aprenderem a mexer com reciclagem para serem inseridos no mercado de trabalho. O meu objetivo era propor para o grupo uma oficina de 5 encontros, onde eu trabalharia teatro-imagem, teatro-fórum e outros jogos desenvolvidos por Boal. E eu não pensei em ter uma apresentação no final da oficina, eu quis deixar em aberto para que os próprios participantes guiassem o processo. Antes de ir para a prática, eu pesquisei diversos artigos e livros, tanto sobre a prática do teatro do oprimido quanto sobre a realidade das pessoas em situação de rua. E o meu trabalho ele se inicia contextualizando as classes marginalizadas e o termo invisibilidade social, com citações de Cleia Bose, José Gonçalves Filho, José Souza, mas nada se compara à experiência de estar com eles, de vivenciar e ouvir as histórias deles. Um ponto importante na minha monografia é que eu decidi me referir a eles na escrita com apelidos que eu inventei, baseado em características pessoais deles. O intuito disso é causar uma reflexão sobre essa desassociação dos nomes deles, que são muitas vezes vistos como estatísticas e não como pessoas.
Partindo para o relato da prática, eu confesso que o primeiro encontro me assustou um pouco. Eram 30 pessoas, na maioria homens acima dos 30 anos, e com olhares bem desconfiados. Então eu fui aos poucos perguntando o que eles entendiam ser teatro e mostrando a minha proposta. E eles começaram a levantar perguntas e depois começaram a discutir e começaram a brigar e eu perdi total o controle da reunião. Até que em um momento um senhor de sotaque uruguaio pediu que todos calassem a boca e falou para eu repetir de novo o que seria esse tal teatro. Então eu expliquei de novo e disse que a maioria das questões que eles levantaram eles mesmos iriam responder durante o processo. Então, visto isso, ninguém tinha mais nenhuma pergunta, eu encerrei o primeiro encontro torcendo para que aquele senhor estivesse no próximo para ele me ajudar com os ânimos, né? E ele estava lá, ele mais 6 pessoas. Então eu perguntei onde estava o resto, né? E eles falaram que alguns tinham saído do projeto e que outros estavam em compromissos fora. Então eu comecei com alguns exercícios de teatro-imagem e eles estavam bem receosos, meio com vergonha de se expressar na frente uns dos outros. Mas para além disso, em um momento que um senhor firme fez uma imagem de opressão com as mãos presas para trás, com o intuito de desconstruir essa imagem, o Roberta o abraçou. E ele fez uma cara de repulsa e pediu para que soltasse ele logo. E ficou bem claro que esse nojo que ele teve no toque seria por ser uma mulher trans. E nesse momento eu percebi que no próximo encontro eu precisaria trabalhar essa questão do medo no toque entre eles e a necessidade de empatia quando se trata do corpo e do sentimento do outro. Logo eu comecei o terceiro encontro conversando com eles sobre a questão de empatia e pedi para que eles não julgassem quando os outros se expressassem, porque assim eles também não seriam julgados. Com todos de acordo, eu propus um exercício de imaginação, em que eles tinham que se imaginar andando por uma rua e sendo perseguidos, até que um momento eles encontravam alguém que eles conheciam e o abraçavam. E nesse momento eles abraçavam aqueles que estavam mais próximos. Então eu perguntei no final do exercício se ali eles se sentiam abraçados ou perseguidos. E eles disseram que apesar das brigas, eles se sentiam acolhidos ali naquele grupo. Depois deste exercício, eles tomaram uma energia totalmente diferente no processo. Eu segui então com o exercício de confiança, inicialmente o exercício pêndulo, em que eles teriam que soltar o corpo para que o outro segurasse. E depois o exercício João Bobo, em que seria a mesma dinâmica, só que um círculo e uma pessoa no meio que estaria pendendo entre as pessoas. Quando fomos fazer o João Bobo, ninguém queria ser o primeiro. Então eu me propus a ser a primeira e todos ficaram com medo de me tocar inicialmente, mas como eu estava me divertindo tanto durante o exercício, eles começaram a se divertir também e querer ser os próximos. Eu segui então o quarto encontro, trabalhando construções de narrativa, primeiramente com o exercício de história coletiva e depois de história simultânea, onde um conta e os outros encenam. Estando bem clara essa questão de construção de narrativa, eu pedi para que eles se separassem em duplas e contassem uma história de opressão, vivenciadas ou vistas por eles, e que depois a dupla iria escolher uma história para ser compartilhada com o grupo. Feito isso, eu pedi para que a gente encenasse a história do homem de sotaque uruguaio, pois era uma história simples e que era uma opressão que abrangia grande parte do grupo. Essa história foi vivida por ele e por um amigo, que foram para a Argentina para comprar material de trabalho. E quando eles foram se hospedar em um hotel, o dono do hotel disse que ele poderia ficar, mas com o amigo dele não, pois ele não aparentava ser uma boa pessoa, tendo depois revelado que seria porque ele era negro. Mesmo discutindo com o dono do hotel, eles foram expulsos, tiveram que dormir numa praça e assim foram presos, levados de volta para o país deles e os materiais deles foram todos confiscados. Nós então elaboramos a cena com o senhor que vivenciou a história no lugar de opressor, primeiro como o fato ocorreu e depois tentando tirar essa opressão de cena. Até que um momento eu achei melhor encerrar a cena sem que eles conseguissem tirar a opressão de cena. Ao final do exercício, eles falaram que parecia uma coisa simples, mas se tornou uma coisa muito difícil e acharam interessante essa forma de analisar a opressão cotidiana. Por fim, eu expliquei que aquilo se tratava de um exercício de teatro fórum e perguntei se eles tinham vontade de apresentar algo parecido para algum público. Eles falaram que sim, mas que eles não queriam apresentar ali, eles queriam sair para fora para apresentar em outro lugar. E o homem de muitas ideias deu a ideia de apresentar na minha instituição de ensino. Coincidiu essa vontade deles de apresentar na minha faculdade com a disponibilidade de apresentar na matéria de direção teatral para os meus colegas de turma,
mas eu tive que pedir para que eles se comprometessem, porque caso eles desistissem na última hora, eu seria com certeza reprovada na matéria. Já no quinto encontro, nós trabalhamos algumas cenas de improviso em que apareceram diversos elementos da realidade deles antes não trabalhados, como, por exemplo, uso de drogas e muitas discussões também. E visto isso, eu comecei a pontuar algumas questões técnicas de cena, como não sobrepor a voz um do outro, e depois de eu pontuar essas questões, eles mesmos começaram a desenvolver um olhar mais crítico sobre as cenas. Então nós começamos a discutir o que nós iríamos apresentar na encenação. E eu precisei alertá-los que o público para quem nós iríamos nos apresentar não tinha muito conhecimento sobre as opressões vivenciadas por pessoas em situação de rua. Visto isso, nós escolhemos apresentar a cena trabalhada no quarto encontro do homem de sotaque uruguaio, pensando que essa cena possibilita a intervenção não só de quem já vivenciou o racismo, como quem já viu alguém sofrer de racismo. Eu senti que antes da cena de teatro fora seria enriquecedor que eles se apresentassem como eles se viam. Então, para essa cena, pesquisei junto com eles uma movimentação muito presente no corpo deles, que é de separar o lixo que corre por uma esteira no trabalho de reciclagem. No nosso último ensaio, nós fomos até a minha faculdade e eu me surpreendi porque tinham pessoas que nunca tinham participado, que eu nem sequer conhecia, que eram novos no projeto e que quiseram participar e foram, e foi maravilhoso a participação deles também. As opções cenográficas tinham como intuito a quebra do ilusionismo da cena, assim como o figurino, que eram roupas normais deles, e eles estavam usando as luvas e as botas do ofício da reciclagem, tendo em vista que quando o espectador entrava em cena, ele colocava as luvas daquele personagem, porque eles poderiam agir com as próprias mãos, mas não colocavam as botas porque não tinham os pés enraizados naquela realidade. A cena se inicia com o Coringa, no caso eu, explicando como seria o Teatro Fórum, e em seguida eu abri as cortinas, revelando os participantes da cena que estavam de frente para uma grande janela que dava para a rua, local onde os oprimidos em questão costumam estar. Nesse momento que eu abri as cortinas, eles iam para a formação da esteira, enquanto o homem de sotaque uruguaio recitava a música Clandestino de Manu Chao. Já na formação de esteira, um por vez passava por ela como se fosse um material reciclado enquanto se apresentava. E essa ideia se deu na fala dita em um dos ensaios, em que o Roberta falou "Eu sou um homem reciclado", que ocasionou também na escolha do nome da cena, Pessoas Recicladas. E após todos passarem pela esteira, o Coringa fecha a cortina e pede a atenção deles para a cena que se abrirá fórum. Eu não gostei da cor do olho dele. Como assim? Só porque ele é negro, senhor? Não. Ele pode ser negro. A cor dos olhos dele que... A cor dos olhos dele, ele é negro. Devido ao limite de tempo, nós tivemos apenas 3 tentativas, 2 os espectadores desistiram, e na terceira, cansado de tentar contra-argumentar contra o opressor, o espectador pegou e carregou o opressor para fora de cena, o que ocasionou um momento cômico e com uma resposta bem afiada do homem de sotaque uruguaio, que disse que se aquilo não fosse um teatro e ele fizesse isso, ele ia quebrar a cara dele. Na minha pesquisa também se inclui a discussão após a cena, o feedback dos participantes, da coordenação e apêndices e anexos e muita coisa que não daria para me estender. A primeira conclusão que eu tive com todo o processo é que com tal metodologia que é a do teatro do oprimido e com esse público, é impossível para o propositor não se envolver emocionalmente, mas não de uma maneira banal de pena, mas construir laços, construir relações afetivas com o grupo, se sentir parte daquele processo inteiramente. E essas relações não foram feitas apenas comigo, mas também entre eles. Ao longo de todo o processo, eu vi um desenvolvimento muito forte de empatia uns com os outros, principalmente com 5 participantes que acompanharam todos os dias. E dado a isso, seria uma perda se não houvesse uma continuação. Durante todo o processo de pesquisa, eu considerei inúmeras dificuldades, falhas, sendo minhas ou durante o processo. Eu nunca fui uma pessoa muito confiante, então eu sempre pensei nas inúmeras possibilidades de erro. E aqui eu não considerava, e que foi realmente a dificuldade que me pegou, foi de não conseguir encerrar o processo. Depois que nós fizemos a encenação, eu não consegui parar de ir e vê-los. Então eu continuei dando aulas de teatro para eles e estando com eles em todos os momentos que eu pude, até antes da quarentena, né? Inclusive, estou bem preocupada porque eu não sei
nem se eu vou voltar a vê-los. E, inclusive, eu não sei nem se vai continuar esse projeto, porque pouco antes da encenação eles quase fecharam. E agora, com esse momento de pandemia, eu não sei o que está acontecendo no projeto. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Desejo a todos um bom Jitô e viva Boal! Olá, eu sou a professora Gislaine Regina Posetti, sou do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Eu trago aqui para vocês uma pesquisa que está em andamento. Ela se desenvolve dentro de um projeto transdisciplinar, que é a adaptação do Berço do Herói, do Dias Gomes, com a Morte e Vida Severina. Então, esse é um projeto grande que nós estamos aproveitando, estamos desenvolvendo agora na pandemia, e é uma adaptação para ser levada como uma exibição no meio digital. E no decorrer desse trabalho, a gente tem notado várias situações que nos afligem bastante, né? Então, eu vejo pelo viés das tecnologias como espaços de opressão. E aí a gente, então, vai trabalhar na perspectiva de desvelar os espaços opressores do ambiente digital. A pesquisa está centrada nisso, nessas observações, né? Então, a gente vai pensar nesses espaços de opressão, desde do processo de migração tecnológica de professores, de alunos, mas especialmente dos professores, né? Que a gente percebe que isso é muito forte para nós, que estávamos acostumados com o trabalho presencial, e agora a gente tem que estar trabalhando dentro do espaço digital, e isso é um momento e uma condição que não vai ter retorno, a gente vai ter sempre que ir trabalhando cada vez mais, enfim, a gente não fica mais no nosso casulo, mas até onde essa migração ela é confortável, e até quando ela é uma saudável para a gente, ou até onde ela é uma opressão do meio digital também. E também, evidentemente, com relação aos alunos. Além disso, a gente vai trabalhar também os processos de opressão que se relacionam com o acesso à conectividade dos alunos. Então, os alunos mesmos recebendo o auxílio conectividade da universidade, como é que isso transita, né, como é que isso passa dentro desse momento pandêmico, né, porque nós estamos relacionando tudo isso dentro da perspectiva de um momento sui generis. E, então, eu penso que a gente pode trabalhar isso, pensar na árvore do teatro do oprimido no viés dessa estética da solidariedade. Então, a gente está num processo de coleta de dados que vem dentro da perspectiva de uma pesquisa guiada pela prática, então acontece no decorrer do projeto, que o projeto vai de agosto até início de novembro, e então a gente, a partir desse processo de coleta de dados, a partir de novembro a gente começa a sistematizar as observações que a gente colhe, para então a gente poder traçar, né, algumas diretrizes, algumas propostas, no sentido de o meio digital como um meio opressor. Então, como a gente pode transitar nesse meio digital sem que isso se torne
um ambiente opressor, mas que seja um ambiente de solidariedade. Então, a gente vai pensando essa pesquisa nisso, ela está muito no início ainda, por enquanto, estamos só no sentido de coleta de dados, de observações, de conversa com os alunos, para poder entender melhor todo esse processo. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar esse momento que a pandemia está oferecendo para a gente, né, até onde isso pode nos levar enquanto ambientes saudáveis mesmo ambientes de potencialidade de fala, de expressão. Então, até onde isso pode ser realmente um ambiente de acolhimento, né, e não um ambiente opressor. Então, nesse momento, é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Importante para a gente é pensar desvelar esse espaço digital como um espaço opressor. Tá bem? Muito obrigada a vocês e vamos seguir juntos aqui no Gitou.